Pessoal, vamos para a nossa segunda etapa do vídeo, né? Que seria da questão 2 em diante. Aqui já muda um pouquinho de figura, porque entra a corrente elétrica. Eu vinha falando tanto no exercício anterior, né? E entra a tensão também, que eu chamo de DDP, né? E é simbolizado pela letra U. E a unidade de medida de tensão é volts, né? E a unidade de medida de corrente elétrica vai ser ampere, é o que mede a corrente elétrica, né? Então vamos trabalhando aí nessa questão. Primeiro vamos ler aqui, ó. Considere a associação em série de resistores esquematizada abaixo. Preencha a tabela abaixo do circuito. Então eu quero preencher essa tabela aqui, quero saber quem é quem. Quem é a resistência equivalente, a tensão total, a corrente total. Quem é o valor do resistor 1, do resistor 2, do resistor 3. A tensão que passa no resistor 1, 2 e 3. A corrente que passa no resistor 1, 2 e 3. Então, eu tenho uma associação aqui que ela é... batendo aqui na câmera. Eu tenho uma associação aqui que ela é em série. A associação em série, a gente tem que ver que quem se divide é a DDP, a corrente elétrica, ela continua igual em todos os resistores, tá? Então grava isso aí. Numa associação em série, tá? Isso aqui é em série. Associação em série, a DDP, ela se divide. E a corrente, ela permanece a mesma, ela permanece igual, tá bom? Então a DDP se divide e a corrente elétrica, ela fica igual. Sendo assim, qual é a resistência equivalente do nosso resistor? Em série é simples, né? Resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3, né? Vamos lá, então. Resistência equivalente é R1, que é 2 ohms, mais R2, que é 4, mais R3, que é 6. Então, a resistência equivalente é 2 mais 4, 6. 6 mais 6 vai dar 12 ohms. Então, a minha resistência equivalente aqui é 12 ohms. Tá? Qual é a resistência 1? Bom, a resistência 1 já está ali em cima, né? É 2 ohms. A resistência 2 é 4 ohms e a resistência 3 é 6 ohms. Isso já está ali especificado. Qual é a tensão total que passa no circuito? Passa 36 volts. Então, a DDP total é 36 volts. Qual é a DDP que passa no circuito 1? Para eu saber, eu preciso saber qual é a corrente que passa naquele resistor, para saber qual é a tensão que passa no resistor também, né? Que aquele resistor está consumindo de tensão. Então eu preciso calcular a minha corrente total. E para cálculo de corrente, né? Para cálculo de corrente total, eu vou dizer o seguinte, que, vamos botar aqui, corrente total é igual a tensão total dividido pela resistência equivalente. Então, a minha corrente total do circuito é a tensão que está passando pelo circuito é 36 volts, dividido pela resistência equivalente, que a gente achou que é 12. Então, a corrente que está entrando aqui no circuito, no item a corrente que está entrando aqui é 36 dividido por... perdi aqui. 36 dividido por 12 vai dar 12, 24, 36. Vai dar 3 ampere. É porque a gente não pode errar, né? Nessa questão. Se errar essa questão aí e achar uma corrente errada, depois eu calculo toda a DDP errada também. Aí fica tudo errado, aí fica complicado. Mas vamos lá. 36 dividido por 12 é 3 ampere. Então aqui a corrente que passa no circuito, que entra no circuito, é 3 ampere. Né? Agora, eu consigo determinar qual é a minha corrente que passa no resistor 1, no resistor 2, no resistor 3. Na associação em série é simples, por quê? Porque a corrente não tem por onde se dividir. Ela vai ter que passar por aqui, por aqui, por aqui. É um fio só, é um fio com 3 resistores. Então a mesma corrente que passa aqui, passa aqui, passa aqui, sai lá. Né? Então a corrente é a mesma para os 3 resistores. Então a corrente que passa no resistor 1 eu chamo de I1, que é igual a 3 ampere, I2 é 3 ampere e I3 é 3 ampere. A mesma corrente que está passando aqui, passa aqui, passa aqui. Ela não tem como se dividir. Como eu falei, a corrente é igual, né, na associação em série. Agora,
vamos para cálculo de DDP. Para cálculo da DDP1, ou seja, a tensão que passa no resistor 1 é igual à resistência 1 vezes a corrente que está passando no resistor 1. Então, a DDP1 é igual à resistência 1 é 2 vezes a corrente que é 3. Então, a DDP1 é 2 vezes 3, 6 volts. Beleza? Vamos para a próxima. Ou seja, qual é a voltagem que passa no resistor 2? A tensão em 2 é igual à resistência 2 vezes a corrente em 2. DDP em 2 é igual a resistor 2, que é 4, vezes a corrente, que é 3. Então, a DDP em 2 é 4 vezes 3, 12 volts. Beleza? Vamos para a próxima. A DDP que passa na resistência 3 é igual a resistência 3 vezes a corrente que está passando lá em 3. Então, a DDP no resistor 3 é igual a resistência 3, que é 6 ohms, vezes a corrente, que é 3 ampere. Então, a DDP que passa no resistor 3 é 6 vezes 3, 18 volts. Então, vamos lá. Vamos preencher a tabela, né? A DDP1 é 6 volts, a DDP2 é 12 volts e a DDP3 é 18 volts. E aí preenchi a tabela e acabou a questão de número 2. Olha só, isso aqui porque é um circuito em série, né? É mais fácil de resolver. Não é que é mais fácil, eu acho até que é igual a associação em paralelo, mas só que a paralela, a fórmula para cálculo da resistência equivalente é um pouquinho mais difícil. Mas aqui, para preencher, vai ser praticamente a mesma coisa. Só vai mudar que a DDP e a corrente, elas são diferentes, né? Porque aqui em série a DDP se divide e a corrente é igual. Em paralelo, a DDP permanece a mesma e a corrente é que se divide. Aí lá é o contrário, né? Mas olha só, para empurrar 3 ampere por uma resistência de 12 ohms, tem 36 volts. Então, a força que uma tensão vai fazer para empurrar 3 amperes numa resistência de 2 ohms é 6 volts. Se aumentar a resistência, é obrigado a aumentar a tensão, porque senão não consegue empurrar 3 amperes. Por exemplo, aumentou mais a resistência, então aumentou mais a tensão. Então a força, no caso a tensão, é a força que eu preciso fazer, a força elétrica que eu preciso fazer para empurrar 3 amperes num resistor de 6 ohms. Pode observar que quanto maior a resistência, maior vai ser a tensão, para empurrar a mesma quantidade de elétrons, né? Então aqui é a minha força elétrica, né? Que vai fazer fluir essa corrente elétrica por dentro desses resistores aí, né? Então pode ver que aqui, como dobrou o resistor, dobrou a força. Daqui para cá triplicou o resistor, então triplica a força, estão vendo? A força a DDP, no caso a tensão, né? Triplicou a força para empurrar a mesma quantidade de elétrons, né? Beleza? Essa é a questão 2. Vamos para a questão 3. A questão 3, né, propositalmente já é uma associação em paralelo. Eu preciso saber quem é a minha resistência equivalente, R1, R2, R3, a DDP total, a DDP no resistor 1, 2 e 3 e a corrente total e a corrente no resistor 1, 2 e 3. Então vamos lá. Primeira coisa, tem que saber quem é a resistência equivalente, né? A resistência equivalente é igual aqui é 3, né? Então vamos fazer assim, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1. O resistor 1 é 6, mais 1. O resistor 2 é 3, mais 1. O resistor 3 é 2. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a... Tira o mínimo múltiplo comum, né? Vai dar 6 aqui, ó. Sempre dá um valor maior. Sempre vai dar o maior valor aqui, ou no máximo dobro ou o triplo dele, né? Mas então deu ele mesmo. 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 1, 1, mais 6 por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2. E 6 dividido por 3 dá 2, dá 3, 3 vezes 1, 3. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Então 6 dividido por 6 vai dar 1 ohms. Essa conta a gente fez lá na questão 1, né? A mesma conta. Então olha só, eu tenho um resistor equivalente aqui de 1 ohms, tá? E qual é a resistência 1? É 6 ohms. Qual é a resistência 2? É 3 ohms. Qual é a resistência 3?
é 2 ohms. Beleza? Então, a resistência equivalente numa associação em paralelo, eu já falei para vocês, né? Ela vai ser sempre menor do que o menor resistor da associação. O menor resistor da associação é 2. Então, deu menor que 2, deu 1. Então, tá certinho por enquanto. O que eu preciso saber? Qual é a tensão que está passando por esse circuito aqui, por essa associação? Aqui não está especificando, mas está especificando aqui, ó. Considere a associação em paralelo de resistores esquematizados abaixo sob uma DDP de 12 volts. Então está passando 12 volts nesse circuito aí, nessa associação. Preencha a tabela abaixo do circuito. Preenchi essa tabelinha aqui, né? Então, vamos continuar com nossas contas aqui. Para poder fazer o cálculo de DDP ou de corrente, que nesse caso aqui vai ser a corrente, eu preciso saber qual é a corrente total. E para cálculo de corrente total, né, eu sou obrigado a fazer por essa fórmula aqui. Corrente total é igual a DDP total dividido pela resistência equivalente, que é a resistência total, né? Então, a corrente total é igual a DDP que está passando 12 volts, a resistência 1 ohms. Né? A gente achou a resistência total que é 1 ohms. Então, a corrente total é 12 ampere. Então, está passando aqui 12 ampere. Né? Tá entrando 12 ampere aqui. Só que aí agora a gente sabe que passa um pouco de elétron para lá, passa um pouco de elétron para cá e passa um pouco de elétron para cá. Porque agora tem 3 caminhos a percorrer. Né? E esses 3 caminhos vai se dividir um pouco de elétron para lá, um pouco de elétron para cá e um pouco de elétron para cá. Eu sei que agora na associação em paralelo, eu posso botar um nisso aqui, na associação em paralelo, né? Quem se divide é a minha corrente. Então a corrente ela se divide, né? E a minha DDP ela se mantém igual. A mesma tensão que está passando lá passa aqui e passa aqui. Então a DDP continua 12 volts aqui, 12 volts aqui e 12 volts aqui. Né? É tranquilo assim, pelo menos para DDP. Agora para a corrente que vai passar no resistor 1. Claro que vai passar menos corrente aqui, mais um pouco aqui e mais aqui. Né? E por quê? Porque aqui o resistor é maior, passa menos corrente. O resistor, o nome já está falando, ele resiste à passagem da corrente. E aqui resiste menos, então vai passar mais por aqui. Mas vamos fazer a conta que aí depois a gente vê em números disso aí, né? Então, vamos lá. Para cálculo de corrente, a corrente que passa no resistor 1 é igual a DDP1 dividido pela resistência 1. Então, a corrente no resistor 1 é igual a DDP1 é 12, dividido pelo resistor 1, que é 6. Então, a corrente que passa no resistor 1 é 12 dividido por 6 vai dar 2 ampere. A corrente que passa no resistor 2 é igual a DDP em 2 dividido pela resistência 2. A corrente que passa em 2 a DDP em 2 é 12 ainda, né? Sempre vai ser a mesma, nesse caso em paralelo, dividido pelo resistor 2, que é 3 ohms, né? Então, a corrente que passa em 2 é 12 dividido por 3, vai dar 4 ampere. E a corrente que passa no resistor 3 é igual a DDP no resistor 3 dividido pela resistência 3. Então a corrente no resistor 3 é a tensão em 3, que é 12, dividido pelo resistor 3, que é 2. Então a corrente em 3 é igual a 12 dividido por 2, que vai dar 6 ampere. Preenchendo a tabela, a corrente 1 é 2 ampere, a corrente 2 é 4 ampere e a corrente 3 é 6 ampere. Né? O que eu falei? Quanto maior a resistência, menor a passagem de corrente. Ó. Um resistor de 6 ohms passa só 2 ampere, enquanto que um resistor de 2 ohms passa 6 ampere, né? Passa mais. E a força para empurrar essa corrente aí, esses elétrons por esses resistores, é sempre a mesma, né? A força não se divide. A força que eu chamo é a DDP, né? DDP o que é? Diferença de potencial. Ou eu chamo de tensão também, que é medida em volts, né? Tá certo? Então, achamos o que se pedia, né? Achamos as resistências, né, equivalente e cada uma, DDP total e cada uma, e a corrente total e cada uma em particular. Beleza? Essa é a resposta da nossa questão de número 3. Vamos para a questão de número 4, então.
Aqui questão número 4. Na associação representada abaixo, a resistência do resistor equivalente entre os pontos A e B vale 28. Calcule o valor da resistência 1. Quero saber qual é a resistência 1. Eu não sei, né? Eu sei que o total é 28. Então, como eu tenho uma associação, não é em paralelo, isso aqui é em série, né? Porque simplesmente é um caminho torto, mas é um caminho que chega de A a B sem ter outra passagem, a não ser esse fio aqui. Então é uma associação em série, né? A resistência em série seria, a forma seria resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3, né? Resistência equivalente a gente sabe que é 28. Então 28 é igual a R1 que eu estou procurando, eu não sei, né? Mais R2 que é 10, mais R3 que é 4, mais R4 que é 6. Aqui tem mais um R, né? São 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então vamos lá. Fica assim, né? 28 é igual a R1 mais 10 mais 4, 14 mais 6, 20. Então eu tenho 20 aqui. Esse 20 está mais, passa para cá como menos, né? Então fica assim, ó, 28 menos 20 é igual a R1, ou seja, R1 é igual a 8 ohms. Achei a minha resistência 1, né? Que é essa resistência que estava pedindo. Ela vale 8 ohms. 8 mais 10, 18, mais 4, 22 e mais 6, 28, que é a resistência total da associação em série, né? Então vamos para a questão agora de número 5. Questão de número 5 fala o seguinte. Um fogão elétrico contém duas resistências iguais, uma de 50 ohms e a outra de 50 ohms também, porque elas são iguais, né? Determine a resistência equivalente da associação quando essas resistências forem associadas em paralelo e em série. Se elas forem em série, o item A aqui, né? Se elas forem em série, vai ser assim, que é A, que é B, aqui eu tenho uma de 50, aqui eu tenho outra de 50. Se for em série, é batata, né? Fica a resistência equivalente é igual a R1 mais R2. A resistência equivalente é igual a R1, que é 50, mais R2, que é 50. Então, a resistência equivalente é igual a 100 ohms. Então, a resistência equivalente aqui em série é 100 ohms. Agora, se for em paralelo. Se for em paralelo, o esquema vai ser assim, né? Vou botar o esqueminha aqui. Aqui é A, aqui é A, aqui é B, aqui tem uma de 50 e aqui tem outra de 50, porque tá falando que elas são iguais, né? E agora em paralelo, então é assim. Então como é que eu faço aqui? Resistência equivalente é igual a valor da resistência dividido por 2, porque eu tenho duas resistências iguais, então eu posso usar essa fórmula. Resistência equivalente é igual a 50 dividido por 2, resistência equivalente é igual a 25 ohms. Então achei aqui a minha resposta, né? Do item A, que é 100 ohms, e do item B, que é paralelo, que é 25 ohms. Beleza? Beleza, então vamos partir para a questão 5. A intensidade da corrente elétrica que atravessa os resistores da figura vale 5 ampere. Então está entrando uma corrente aqui, né, de 5 ampere. Tá indo para lá. Calcule 5 ampere. Calcule a resistência equivalente, a DDP em cada resistor e a DDP total. Eu não sei o que aconteceu aqui, que está faltando um número aqui. Ó. Deixa eu só observar aqui. Resistência 1, resistência aqui é resistência 2, né, que é igual a 2 ohms. E resistência 3 é 4 ohms. Então já deu para ver que não é uma associação em paralelo, é uma associação em série. Só tem um caminho entre o ponto A e o ponto B. Só tem um caminho. Então, não tem como eu dizer que essa associação aqui é em paralelo, ela é em série, né? Só tem um caminho para a corrente circular e a tensão também. Então, para cálculo de resistência é fácil, né?
a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Resistência equivalente é igual a R1 vai ser 6, né? R2 é 2, mais R3 que é 4. Resistência equivalente é igual a 6 mais 2 vai dar 8, mais 4 vai dar 12 ohms. Então eu tenho uma resistência equivalente de 12 ohms e eu quero também, aqui já matou o item A, né? A resistência equivalente já sabemos. A DDP em cada resistor. Vamos calcular a DDP. A DDP a gente sabe que, vou fazer o item B aqui. A DDP a gente sabe que a DDP total, né, é igual à resistência equivalente vezes a corrente total. Então, a DDP que passa no circuito a resistência equivalente é 12. A corrente que está entrando é 5. Né? Então, a DDP total vai ser de 12 vezes 5, vai dar 60 volts. Então, eu sei que está passando, está entrando aí. Não é isso que está perguntando? Deixa eu ver. Ah, peraí. É 0,5. Né? 0,5 ampere está entrando aqui. Deixa eu corrigir aqui, 0,5. Então aqui é 0,5. Então aqui vai dar 6, né? Então está entrando uma DDP de 6 volts. Beleza? Beleza. Vamos para frente então. É 0,5, não é 5. Eu tinha olhado 5 ali, mas nada, é 0,5. Continuando então. A DDP em cada resistor. Agora que eu tenho a DDP total, eu consigo achar a DDP em cada resistor. Ou nem precisaria evitar, porque está perguntando a DDP total aqui embaixo, né? Vamos achar a DDP em cada resistor então. Essa aqui é a C. Vamos achar o item D, né? Vou fazer confusão, cuidado. Então a DDP no resistor 1 é igual a resistor 1 vezes a corrente em 1. A DDP em 2 é igual a resistência 2 vezes a corrente em 2. A DDP no resistor 3 é igual a resistência 3 vezes a corrente em 3. Vamos lá. A DDP que passa no resistor 1 é resistência 1, que é 6 vezes a corrente em 1, que é 0,5. Por que eu estou fazendo direto essa conta? Direto que eu digo, não precisei achar a corrente em cada resistência. Porque a corrente ela só tem esse caminho, então passa 0,5 aqui, passa 0,5 aqui, passa 0,5 aqui. Quando a associação é em série, né? Enquanto a associação é em série vai acontecer isso. Quem se divide é a DDP. Por isso que eu estou pedindo o DDP de cada resistor. Tá? Então, 6 vezes 0,5 vai dar 3 volts. Aqui a DDP em 2 é igual a resistência 2, que é 2, vezes a corrente, que é 0,5. Então, a DDP em 2 é 1 volts. E a DDP em 3 é a resistência 3, que é 4, vezes aqui, que é o I3, que é 0,5, mesmo, né? O mesmo que entra, sai. Então, a DDP em 3 é igual a 4 vezes 0,5, vai dar 2 volts. Claro que a DDP total 3 mais 1 mais 2 tem que dar 6, porque a gente já tinha calculado, né? Era 6 volts. Então, se entra 6 volts, vai gastar esses 6 volts empurrando essa corrente. Entra 6 volts aqui e sai 6 volts. Não é que sai 6 volts. Gasta aqui no resistor 1 gasta 3 volts, aqui gasta 1 volts e aqui gasta 2 volts. Quem sai aqui é a corrente, os elétrons, né? Vai sair os 5 amperes. Quem se gastou pelo caminho foi a tensão, a voltagem para empurrar esses elétrons por aqui. Então nunca vai sobrar nenhuma voltagem aqui, né? Só vai sobrar os elétrons. Né? Por quê? Senão um fio vamos dizer assim, um fio elétrico de corrente alternada, a gente botaria a mão no neutro e levaria um choque. Mas não, ele vai gastar toda essa tensão fazendo esse serviço aí, empurrando essa corrente elétrica. Então não leva
Não sai nenhuma voltagem aqui no final, sai só a amperagem, né? Então deu certo? Calculamos o item A, a minha resistência equivalente. No item B, né? No item B, que é B, calculamos a DDP no resistor 1, no resistor 2, no resistor 3. E no item C, calculamos a nossa DDP total, né? 6 volts. Entrou 6 volts lá. Não saiu 6 volts, só entrou 6 volts, né? Vamos para a questão 7, então. Questão 7. Vamos ver como é que funciona aqui. Questão 7. Calcule o valor da resistência R1, sabendo que a resistência equivalente da associação vale 4. Então eu não sei qual é a resistência em R1, né? Mas eu sei que numa associação de resistores em paralelo, que é o caso aqui, né? Porque sai daqui de A, passa para cá, a corrente passa para cá. Então tem dois caminhos. Quando tem dois caminhos, a associação é em paralelo. A fórmula é resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. É isso? É, né? Eu tenho R1 e R2 só, então eu posso usar essa fórmula aqui. E eu sei que a resistência equivalente é 4. Eu quero saber quanto é que vale R1. Então aqui vale 4. R1 eu não sei. Vezes R2 que vale 12. Dividido por R1 que eu não sei. Mais R2 que vale 12. Esse daqui está dividindo e passa para lá multiplicando. Então fica assim, ó. Vou botar mais aqui. Fica assim, ó. 4 vezes R1 mais 12, que é igual a 12 vezes R1, fica 12R1. Né? 12 vezes R1, 12R1, lógico. Então vamos lá. 4 vezes R1, 4R1. Mais 4 vezes 12, 2 vezes 4 dá 24, 4 vezes 12 dá 48, então, né? Beleza? Então, beleza, vamos continuar aqui. Parece que agora já está... Aqui ficou 48, é igual a 12R1. Então, 12R1, aqui eu tenho 4R1, passa esse 4 que está aqui somando para lá negativo. Ou pode ser ao contrário, né? Mas vamos fazer assim, ó. 48 é igual a 12R1 menos 4R1. 48 é igual a 12 menos 4, sobra 8R1, né? 12 menos 4 sobra 8. 8 quem? 8R1. Então 8 está multiplicando, passa dividindo. Fica 48 dividido por 8, que é igual a R1. 48 dividido por 8 vai dar... Ai meu Deus, 6 vezes 8, 48, né? Então R1 é igual a 6 ohms. 6 ohms. Deixa eu ver se é isso aí. Essa aí é a nossa questão 7. Fechou. 6 ohms. Não chega a ser uma questão de difícil resolução, é só entender um pouquinho de matemática, né? A matemática, resolução de nomenclatura aqui, né? Como tem valores aqui que são incógnitas, então eu sou obrigado a ir fazendo isso aqui. Mas é bem simples, é uma matemática pura aqui, né? Tá? Então a resistência R1 vale 6 ohms. Fechou então? Essa é a resposta da nossa questão 7. Vou para a questão 8. Questão 8, vamos ver o que está pedindo aqui. Na associação da figura, a corrente que passa por R1 é 3 amperes. Aqui, a corrente 1 que está passando em R1 é igual a 3 amperes. E essa associação já deu para ver que é uma associação em paralelo. Aqui é A, aqui é B, né? Então é uma associação em paralelo. Calcule a resistência equivalente e depois calcule a corrente que passa no R2, que é quanto é que passa de corrente aqui. Então vamos lá. Qual é a resistência equivalente? O item A primeiro, né? A resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. É isso? É porque eu tenho dois resistores só, né?
E resistência equivalente é igual R1 é 8 vezes 12 dividido por 8 mais 12. Resistência equivalente é igual 8 vezes 12 vai dar 8 vezes 12. Tem que dar 8 vezes 12 agora, né? 8 vezes 12, 96. Estou fazendo a continha aqui, né? 96. Dividido por 8 mais 12, que vai dar 20. Então, a resistência equivalente é igual a 96 dividido por 20, vai dar 4,8. 4,8 ohms. Então, o item A eu já achei. É 4,8 ohms, né? E agora vamos achar a corrente que passa por R2, né? A corrente em R2 vai ser como? Vou botar aqui certinho. A corrente que passa em R2 é só calcular, pegar aqui a fórmula da corrente elétrica, né? Corrente elétrica em 2 é igual a resistência a DDP em 2 dividido pela resistência em 2. Eu tenho a DDP que passa em 2? Não, né? Eu não sei qual é a DDP, ó. Eu tenho a resistência 2? Não. Eu tenho a corrente 2? Não. Então eu não tenho nada, né? Não tem esse, não tem esse, não tem esse. Então o que eu vou fazer? Vou achar a... Vamos ver aqui o que eu devo achar aqui primeiro. Eu devo achar a resistência. Não. O que eu devo achar aqui? Já estou perdido aqui. Ah, mas eu tenho... Ah, não, tá. Resistência de 3 amperes aqui. Vamos continuar. Corrente que passa em R2. A fórmula é essa daqui. Eu me perdi um pouquinho aqui, mas vai dar certo. A corrente que passa em 1, a corrente que passa em 2, eu não sei, né? Que está pedindo exatamente isso. A tensão que passa em 2, eu não sei. E a resistência 2 é a única que eu tenho. Então eu preciso saber qual é a DDP que passa em 2, né? Qual é a DDP que está passando em 2. Então, eu preciso saber qual é a voltagem, né, que está passando em 1. Vamos lá, a voltagem que passa em 1 é DDP em 1 é igual a resistência 1 vezes a corrente em 1. Porque eu não tenho aqui ainda, eu tenho que achar alguma coisa. Eu tenho que achar a tensão, né? Eu tenho que achar alguma coisa. Porque eu não tenho R2, eu não tenho a corrente 2, eu quero ela. E eu preciso achar qual é a DDP do circuito. Como eu tenho resistência aqui e tenho a corrente aqui, eu consigo achar a DDP que está passando lá. Então, a DDP em 1 a resistência 1 é 8, vezes a corrente em 1, que é 3. Então, a DDP em 1 é 8 vezes 3, 24 volts. Agora sim, né? Eu tenho a resistência, que é 24 volts. Perdão, eu tenho a tensão do circuito, que é 24 volts. Ué, mas a tensão não vai se dividir? Não. Numa associação em paralelo, se passa 24 volts aqui, passa 24 volts aqui. Então ficou mais tranquilo, porque a DDP2 também vai ser 24, né? Então, a corrente que passa em 2 seria o 24 dividido pela resistência 2, que é 12. Então, a corrente que passa em 2 é 24 dividido por 2, que é 6 amperes. Beleza? Não, 24 dividido por 2. Nessa questão aqui eu estou meio fora, né? 24 dividido por 12. Aí, 2 amperes. Não, eu só estava pensativo aqui porque deveria passar menos corrente, porque o resistor é maior. Se lá a corrente é 3, o resistor é 8, então aqui numa resistência de 12 ohms,
a corrente deveria ser menor. 24 dividido por 12 deu 2 amperes. Então aqui está passando 2 amperes. Mas para eu poder descobrir, eu precisaria achar a DDP da corrente, do circuito todo, né, do sistema. Porque eu achando a DDP que passa na resistência 1, eu sei qual é a DDP que passa na resistência 2, porque é um circuito que em paralelo, é uma associação em paralelo, então a mesma DDP que passa aqui. Quem divide é a corrente. Se aqui passou 3, então aqui passou 2. Então aqui é o nosso item B. A corrente que passa por 2 é 2 amperes. E a resistência equivalente que está pedindo é 4,8 ohms. Beleza? Essa é a questão número 8. Não é fácil, né? Eu acabei também me confundindo. Mas a resposta está aí, 2 amperes no item B e 4,8 ohms no item A. Então aqui, eu tenho 3 resistores de resistências elétricas iguais, R1 igual a 20, R2 igual a 30 e R3 igual a 10 ohms. Estão associados em série, já deu para ver, né? Associado em série, e 120 volts é aplicado à associação. Então, determinar a resistência do resistor equivalente, a corrente elétrica em cada resistor e a voltagem em cada resistor. Vamos lá? A resistência 1 aqui, eu já vou botar aqui para ficar mais fácil, é 20 ohms. A resistência 2 é 30 ohms. A resistência 3 é 10 ohms. Então, o que eu quero? A resistência do resistor equivalente. Então, eu quero uma resistência equivalente, né? Resistência equivalente é uma associação em série R1 mais R2 mais R3. A resistência equivalente é igual a 20 mais 30 mais 10. A resistência equivalente é igual a 20 mais 30, 50 mais 10, 60 ohms. Então aqui é o meu item A, né? Meu item A achei 60 ohms. Vamos para o item B. O que pede no B? A corrente elétrica em cada resistor. A corrente elétrica, se a gente for pegar a fórmula, corrente elétrica em cada resistor. Como é uma associação em série, a que eu achar para cá vai servir para cá e vai servir para cá, né? Porque em série a corrente não se divide na associação em série. Então, corrente elétrica total é igual a DDP total dividido pela resistência equivalente, né? E total é igual a DDP total é 120 volts, né? Dividido pela resistência equivalente, que é 60. Então, o I total é igual a 60, ou 12 dividido por 6 vai dar 2 vezes 6, 12, né? Vai dar 2 amperes. Então, 2 amperes foi a minha corrente que eu achei total. Agora, poderia ser não, é a mesma corrente que passa em cada resistor. Passa uma corrente elétrica em cada resistor aqui de 2 amperes no R1, 2 amperes no R2 e 2 amperes no R3. Se eu quisesse, não precisa fazer conta, né? Por quê? Porque a corrente é a mesma para todos os resistores. Tá? Então é 2 amperes para cada um. Vamos para o C. O item C, a voltagem em cada resistor. A voltagem vai ser, aqui é o item C, né? Seria a DDP é igual, a DDP1 é igual a resistência 1 vezes a corrente em 1. Então, a tensão que passa no resistor 1 vai ser resistor 1, 20. A corrente é a mesma, é 2, né? Então, a DDP1 vai ser 40 volts. A DDP em 2 é igual a R2 vezes corrente em 2. A DDP em 2 vai ser, a resistência 2 é 30 vezes 2, né? Resistência 2 igual a 60 volts. E a resistência, a DDP em 3 é igual a
a resistência 3 vezes a corrente em 3. DDP em 3 é igual, a resistência 3 é 10, vezes a corrente que é 2, que a gente achou, né? Então vai dar 10 vezes 2. A DDP em 3 vai ser 20 volts. Então, essa tem que dar certo, né? 40 mais 20 dá 60 e 60 mais 60 dá 120. Então, fecha a DDP total em 120. Vai gastar 40 volts para empurrar 2 amperes aqui, vai gastar 60 volts para empurrar os 2 amperes aqui e vai gastar 20 volts para empurrar os 2 amperes aqui. Então, gastou a DDP de 120 toda aqui, né? Então, deu certinho. Tá? Então aqui a resposta da A, que é 60 ohms. Aqui a resposta da B, que é 2 amperes, para cada resistor, no caso, né? E a voltagem em cada resistor está aqui. No resistor 1 passa 40 volts, no resistor 2 passa 60 volts e no resistor 3 passa 20 volts. Então vamos para a próxima questão. A questão de número 10. E vamos encerrar por essa 10 mesmo, né? Porque o vídeo já está começando a ficar longo. Olha só. 3 resistores de resistências elétricas iguais. R1 igual a 60. Então aqui vale 60. Aqui R2 vale 30. E R3 vale 20. Então, estão associados em paralelo. Já deu para ver que é paralelo, né? Sendo a DDP da associação 120 volts. Aqui eu tenho a minha DDP, né? 120 volts. Então, o que eu quero? Determinar a associação, perdão, a resistência do resistor equivalente à associação e a corrente elétrica em cada resistor. Então, vamos lá. O item A. A resistência equivalente. Vamos fazer por essa fórmula aqui, né? Resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Por quê? Porque tem 3 resistores e eu já faço os 3 de uma vez só, já acaba com isso. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. 1 sobre resistência equivalente é igual a, aqui eu tiro o mínimo muito comum, normalmente é o maior ali, né? No máximo o dobro ou o triplo do maior. Mas 60 dividido por 60 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. 60 dividido por 30 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. E 60 dividido por 20 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 3 mais 2, 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Fica 6 dividido por 60. Multiplica invertido, né? Fica 6 resistência equivalente é igual a 60. 6 está multiplicando, passa dividindo, então fica resistência equivalente é igual a 60 dividido por 6. Resistência equivalente é igual a 10 ohms. Então aqui eu achei a resposta do resistor equivalente, do item A, né? O item B pede a corrente elétrica em cada resistor. Aqui a corrente elétrica, mais uma vez, ela se divide, né? Então, para cálculo de corrente elétrica, eu vou fazer assim. Eu vi aqui. Corrente elétrica. Tá aqui, tem B. Corrente elétrica em 1 é igual a DDP em 1 dividido pela resistência em 1. Ou a resistência 1, na verdade, né? É a U dividido pelo R. A corrente elétrica em 1 é igual a DDP1. Como é uma associação em paralelo, eu achei a resistência equivalente, que é 10. Né? Mas, enfim, não é o caso, desculpa. A associação em paralelo, eu tenho uma DDP de 120. Se é em paralelo, a DDP não se divide, passa 120 aqui, passa 120 aqui, passa 120 aqui. Quem se divide é a corrente, né? Por isso que a gente está calculando de uma a uma. Então, seria 120, que é a DDP, dividido pela resistência, que é primeira resistência 60. Então a corrente que passa em 1 é 120 dividido por 60 vai dar 2. É isso, né? 2 dividido por 6 vai dar 2 amperes. Aqui a corrente que passa no resistor 2 é igual a DDP em 2 dividido pela resistência 2. A corrente em 2 é igual
A DDP continua a mesma, 120 dividido pela resistência, que agora é 30, né? Então, a corrente que passa em 3 é 4 ampere. E a corrente que passa no resistor 3 é igual a DDP 3 dividido pela resistência 3. DDP, a corrente em 3 é igual a DDP 3, que continua 120, dividido pela resistência 3, que é 20 agora, né? Então, a corrente que passa em 3 é 120 dividido por 20 vai dar 6 ampere. Então, achei a corrente elétrica que passa em cada resistor. Está passando por aqui, né, nesse resistor, 2 ampere, aqui é igual a 2 ampere. Está passando nesse resistor 4 ampere, né, que a gente calculou, e está passando nesse resistor igual a 6 ampere. Né? Passa 2 para lá, 4 para cá, 6 para lá. E está bem dentro da lógica, né? Porque se a resistência é maior, passa menos corrente. Diminuiu pela metade, a resistência aumentou o dobro. Né? Se daqui para cá diminuiu o triplo, então diminuiu a resistência 3 vezes, então aumenta a quantidade de corrente em 3 vezes. Né? Se aqui passava 2, agora passa 6 para cá. Né? Então, seria isso aí. O item A está aqui. A gente achou a resistência equivalente, que é 10 ohms, e a gente achou a corrente elétrica que passa em cada resistor. 2 ampere no resistor 1, 4 ampere no resistor 2, né? E 6 ampere no resistor 3. Fechou então, pessoal? É isso aí. Eu acho que mais exercício do que isso tem aí para vocês fazer. E eu não vou estar resolvendo porque é muito dispendioso. E vai continuar, acredito, que esse exercício, mesma coisa daí para frente. É só questão de atenção. Como eu falei, não é um conteúdo fácil. É bem mais difícil do que os outros que a gente aprendeu até agora, né? Mas nada que impeça de vocês aprender. Se ficar muito difícil com essa explicação desse exercício que eu passei, vai no YouTube, consulte mais alguns vídeos lá, né, com alguns outros professores, quem sabe clareia mais o pensamento de vocês aí para poder estar resolvendo. Tá bom então? Pessoal, obrigado aí pela atenção, obrigado pelo o esforço de vocês estar assistindo esse vídeo até agora, né? Que não são muitos, eu sei que são poucos vídeos, porque eu sei o total de visualização de cada vídeo. E parabéns para vocês que assistiram esse vídeo até agora, porque realmente estão tentando aprender. Apesar dos apesares, né, de todo o problema que a gente está tendo esse ano, mas ainda estão querendo aprender, tá? Um abraço para vocês e até o próximo.